Senhoras e senhores, temporada europeia finalizada, a gente vem aqui falar um pouquinho sobre os times que se classificaram para a Champions League da próxima temporada entre as 5 principais ligas da Europa. Na Inglaterra nós tivemos o City campeão, então obviamente classificado, junto a United, Liverpool e Chelsea nessa ordem. Nós tivemos a classificação do Liverpool e Chelsea na última rodada, no finalzinho, com emoção, o Chelsea inclusive dependendo da derrota do Leicester City para o Tottenham por 4-2. Esses três times tinham chance na última rodada, mas as vagas ficaram com Liverpool e Chelsea. O Liverpool que venceu seu jogo, o Chelsea que acabou perdendo para o Aston Villa por 2-1, mas uma temporada que eles classificam. O Liverpool por muito tempo pareceu que ia ficar fora, mas acabou na reta final emendando uma sequência de vitórias e ultrapassando adversários como o Leicester, como o West Ham, que vinham ali desenhando uma possível classificação. O Chelsea também, mesmo perdendo seu último jogo, que teoricamente teria que ganhar, contou com a derrota do adversário e fez uma campanha interessante, muito regular, inclusive depois da chegada do Thomas Tuchel no meio do ano, e se classificou com méritos. Em uma temporada inclusive que chega a uma final de Champions, podendo garantir a classificação até com o título, mas no geral merecidos. O Leicester teria sim condições de chegar, mas acabou não conseguindo fazer a parte dele, então ficou de fora. E tirando isso, City e United já tinham conseguido há mais tempo a classificação, e vem o City inclusive vem forte para a próxima Champions. Liverpool e Chelsea a gente sabe que são difíceis de enfrentar a nível de Champions League, principalmente o Liverpool, né, pelo peso histórico que tem, e o United fazendo o seu retorno à Champions, o seu retorno à regularidade em Champions, né, que já vinha da temporada passada, mesmo tendo caído na fase de grupos, caiu num grupo difícil. A gente tem que ver agora para a próxima temporada o que o United pode fazer, tendo um grupo mais fácil pela frente. Conseguiria uma classificação. O United vem mostrando bom futebol, vem crescendo de rendimento na mão do Solskjaer e tem tudo para fazer uma boa temporada que vem, já mantendo essa regularidade de classificação para a Champions há 2 anos seguidos, né? Falando agora de La Liga, os 4 classificados foram o Atlético, campeão, Real Madrid segundo, Barcelona terceiro e Sevilha quarto. Eles garantiram cedo, teoricamente cedo ali, suas vagas na Champions, né, com rodadas de antecedência. A briga ficou mais pelo título depois. São 4 times que vêm em aspectos bons, com bons retrospectos, assim, não vem como os favoritos, nenhum deles, para a próxima Champions. É claro que você não pode descartar ali o Real Madrid. O Barcelona também é um time que vem de um peso histórico recente muito grande, e claro, eles entram sempre com um nome grande na Champions League, mas para favorito é difícil dizer, vindo de temporada de reformulação. Inclusive o Real Madrid vai entrar em uma muito densa nessa temporada, promete muita mudança, comando técnico, contratações, reformulação de elenco. O Barcelona já tinha iniciado esse processo no ano passado, mas pode ser que ele ainda continue e aumente a distância para uma possível reformulação, aumente o caminho, já que o Koeman pode ser demitido depois da chegada do Laporta à presidência. Ele não dá indicativos de que vai manter o Koeman, então pode ser uma temporada difícil para Real Madrid e Barcelona na próxima Champions League, né, nível de Champions. O Atlético de Madrid, campeão, fez uma temporada muito ruim na Champions, decepcionante, covarde, mas o Simeone consegue ganhar um título de La Liga e essa vaga na Champions, obviamente, com muitos méritos. Na La Liga, por mais que o título parecesse ficar ameaçado, a vaga da Champions nunca foi ameaçada em momento algum, e o Atlético chega com aquele mesmo aspecto, a gente esperando o que o Simeone vai aprontar, tendo um time que pode chegar longe, mas também vendo qual será a abordagem que o Atlético vai tomar na próxima Champions. Vamos ver se aquele aspecto de ter sido tão decepcionante ficar lá atrás em jogos decisivos, por exemplo, como foi nessa temporada para o Simeone, se ele muda para a próxima. E o Sevilha, que vem fazendo uma temporada interessante, chegou a ter chances de brigar pelo título, mas o foco sempre foi garantir a vaga na Champions League, e foi feito. O Sevilha, que é aquela coisa, né, é um time muito interessante, com um trabalho muito bem feito, mais uma vez chegando nas mãos do Roland Lopetegui, e a gente espera o que o Sevilha pode vir a fazer na próxima Champions League. Claro, não entra como favorito também, mas é um time muito interessante. Falando de Ligue 1, muito simples, Lille campeão, a surpresa. Não é um time que vem forte para a Champions League, mas dá um recado nacional muito interessante, ganhando após 10 anos. E o Paris Saint-Germain na segunda colocação,
A vaga na Champions League não foi comprometida, apesar de ter tido chance para o Mônaco alcançar essa vaga, tirar essa vaga do PSG, o PSG se garantiu e vem para a próxima Champions League buscando novamente esse sonho da maior competição da Europa. Vamos ver se para a próxima temporada tem chegadas aí possíveis de Sérgio Ramos, de Messi, um super time a ser montado. Se isso se concretizar, as chances do PSG que já são boas. O PSG vem de 2 temporadas muito firmes em Champions League e de uma década que o PSG começou a construir um nome muito grande na Champions League, chegando sempre, dando trabalho, incomodando, chegando nas fases agudas, por mais que algumas eliminações humilhantes, o Paris Saint-Germain sempre estava ali. E isso, claro, impacta bastante na construção de um time que sempre vai estar ali incomodando. E o PSG tem sido isso, inclusive batendo final, batendo semifinal. E novamente vem com um projeto para justamente ganhar a Champions, com os reforços que podem chegar, pode dar muito trabalho sim na próxima edição da competição europeia. Falando agora de Bundesliga, título do Bayern, nada muito de novidade, o Bayern que vem novamente com aspecto inclusive para brigar entre os favoritos. Claro que passa por uma mudança de comando técnico, o Nagelsmann chegando para substituir o Hans Flick, que pode ir para a seleção alemã. Você tem a aposentadoria de alguns jogadores, não aposentadoria, perdão, a saída de alguns jogadores como Alaba, Boateng, o próprio Rafa Martínez, nenhuma grande estrela, mas caras de muito nome como Alaba e Boateng que passaram muito tempo no clube, mas você tem chegada de jogadores já confirmadas como o Upamecano do Leipzig, que vem de boas temporadas, o próprio Nagelsmann é um reforço do Leipzig, o técnico mais caro da história, então um Bayern investindo, um Bayern reforçando o seu elenco, reforçando as peças que saem, deve ir no mercado novamente. Tem boatos de que o Lewandowski possa sair, mas no geral um Bayern que não parece que vai sofrer grandes mudanças, grandes perdas, e tem um projeto muito interessante para ser feito, acompanhado para Champions por Leipzig na segunda colocação, Dortmund na terceira e Wolfsburg na quarta. O Leipzig e o Dortmund tendo campanhas diferentes, mas um Leipzig mostrando que vem construindo a marca, assim como o PSG, de chegar sempre em Champions, de dar sempre trabalho no seu campeonato nacional e mais uma vez batendo a Champions League agora, que vai passar por uma mudança, já que perdeu o Nagelsmann, né? A gente tem que ver como o Leipzig reage a isso, já perdeu o Upamecano, pode perder alguns outros jogadores como o Konaté, que praticamente está fechado com o Liverpool, e outros ainda que o Leipzig sempre com um elenco muito assediado, por sempre estar revelando jogadores jovens, e isso chama a atenção da Europa, né? Recentemente tem sido assim. E vem o novo técnico Jess March, que vem do Salzburg, dando aquele passo a mais na caminhada que geralmente é Salzburg, Leipzig. E o Leipzig conseguindo mais uma classificação de Champions League, que é importante para a construção da marca. O Dortmund, que pareceu em algum momento queria ficar de fora da Champions, mas no final fez uma arrancada muito boa na Bundesliga e consegue a sua classificação. E aquela coisa, o Dortmund sendo um time que fica a principal questão para a próxima temporada, vai manter o Haaland, vai conseguir segurar e impedir o assédio que tem sido de grandes clubes da Europa, como o Real Madrid, o próprio Barcelona, Chelsea, todo mundo querendo contratar o Haaland. Resta saber se o Dortmund vai conseguir segurar essa pressão. E, claro, novo técnico, o Terzic era interino até o final da temporada, Marco Rose, ex-Borussia Mönchengladbach, já contratado, assume o time para a próxima temporada. A gente tem que ver até onde é capaz de chegar o Dortmund. Tem reforços sendo indicados, principalmente um goleiro deve chegar, alguém ali para a defesa também é falado. Há a possibilidade de trazer alguém para o ataque, mas acredito que isso seria muito mais caso o Haaland saísse. Obviamente teria que se repor alguém, não à altura, que seria muito complicado, valores muito altos para repor alguém do nível do Haaland hoje, mas inclusive por uma questão de estratégia do Dortmund, que tem sido geralmente de contratar jovens jogadores e fazê-los chegar ao nível de top mundial, né? Então é um Dortmund sempre muito promissor, que dá trabalho, que é um time que tem uma história bonita em Champions League. Então resta saber o que ele é capaz de fazer na próxima. Não diria que chega com o aspecto de brigar para ser favorito, mas é ali um time para chegar nas fases agudas assim, de Champions League, acompanhado pelo Wolfsburg na última colocação, na última vaga. Um Wolfsburg que também é talvez o quarto representante mesmo da Alemanha a nível de o que a gente pode esperar deles. Não é um time que tem muita história na Champions League, não é um time que, apesar de ter feito uma boa temporada, tem um grande elenco, tem alguns jogadores se destacando bastante, mas inclusive que eles podem perder,
como o próprio Lacroix, zagueiro, que tem sido vinculado a alguns outros grandes clubes da Europa, o Ridley Baku, lateral direito, o Mbabu, lateral direito também, o Baku jogando mais à frente, e o Mbabu sendo esse cara no lado direito mais defensivo do campo, o Roussillon na lateral esquerda, um time muito físico, muito veloz, pode dar trabalho a nível de fase de grupos, mas não é um time que deve brigar. Dependendo da fase de grupos, ele até pode brigar para chegar nas oitavas, mas dali é difícil passar, né? Pode ser o teto do Wolfsburg. E por último, Serie A Team, um duelo que foi interessante no final, né? Inter de Milão sagrou campeão logo cedo, conseguiu a vaga, o Inter de Milão que pode vir a fazer uma boa Champions League, acompanhada por o Milan na segunda colocação, Atalanta e Juventus. E aí a gente tem que abrir parênteses para falar na Inter de Milão, com um time em crescimento, um time que deu trabalho na última Champions, apesar de não ter passado da fase de grupos. Um grupo enrolado com o Real Madrid, o Borussia Mönchengladbach que acabou passando, aí você fala, ficou atrás do Borussia, mas é um time que de lá para cá melhorou bastante. O Antônio Conte conseguiu mais as rédeas do grupo, Lukaku começou a voar ainda mais, Lautaro chegam muito bem para a próxima temporada se ficarem na Inter. O Lautaro tem sido vinculado ao Real Madrid, mas é um time muito que se uniu bastante, que cresceu bastante de rendimento, tem alguns jogadores jovens crescendo de produção como o Barella, o próprio Bastoni na defesa, o Barella no meio de campo, então é um time que pode vir a dar trabalho sim na próxima Champions, dependendo do grupo, passa para as oitavas e vai longe para brigar. E vocês sabem que quando chega nessa fase aguda, a camisa pesa, e a Inter é um time de uma escuderia muito forte, né? E acompanhado pelo Milan, voltando à Champions League depois de 7 anos, o Milan, que é uma das potências da Europa, passou muito tempo distante desse centro, desse foco europeu, por crise, por um momento de gestão complicada, mas o Milan ressurgindo, tentando voltar a construir, não tentando voltar a construir, mas tentando voltar a trazer o foco para o seu time, o quanto o Milan pode ser grande, né? Mostrando isso novamente para a Europa, que está ressurgindo, tentando voltar aos grandes momentos, e um time muito promissor, com jogadores jovens, Theo Hernandes, você tem por ali o próprio Rafael Leão, e claro, comandados por Ibrahimovic, que renovou seu contrato, o Pioli como treinador, retirando muito bons frutos desse grupo. É um time para a gente observar com atenção ali na próxima Champions. Não deve fazer uma Champions brilhante, obviamente, não concorre para estar entre os favoritos, mas é um primeiro passo para tentar reconstruir o nome da sua marca, né? A Atalanta surgindo na terceira posição e, coincidentemente, sua terceira Champions seguida. A Atalanta mostrando força, mostrando nível para se manter ali na construção de uma marca vencedora, na construção de uma marca, não vencedora, mas uma marca que sempre está ali entre os top da Itália. Terceira temporada seguida de Champions, inclusive a primeira delas foi a estreia da Atalanta na Champions, e aí já mantém duas classificações em sequência para dizer, olha, estamos aqui e tem um time para brigar entre os top da Itália e queremos construir nosso nome a nível europeu. Um Atalanta que nas duas primeiras edições de Champions da sua história chegou às fases finais, então é um time interessante, comandado de maneira, me compliquei agora, hein? De maneira maestril pelo Gianpiero Gasperini, que vem fazendo um trabalho excelente. Tem o Malinovski, o Zapata, o Muriel, que brigaram ali entre os top da artilharia da Serie A Team. Time muito veloz, de uma transição muito rápida, muita transição tática, lindo de se assistir. É um time sempre pra gente observar. E a Juventus, que passou um sufoco para se classificar para a Champions, quase ficou de fora, perderia muito investimento caso isso acontecesse, mas contou com o empate do Verona em 1-1 com o Napoli jogando em casa, perdeu a classificação por empatar com o Verona, isso mesmo. E quem agradece é a Juventus, que venceu o seu último jogo, conseguiu a classificação no sufoco, ficou ali na última vaguinha, apenas um ponto à frente do Napoli, salvo engano. E a Juventus que precisa de mudança, o Pirlo deve sair, deve ficar de fora. Tem se falado muito Zidane, que deve abandonar o Real Madrid, e seria um conjunto interessante ver o Zidane treinando a Juventus. Eu ficaria animado para isso. E aí você tem o Cristiano, que provavelmente pode ficar agora. Ele seria difícil para mim, na minha visão, ele ficar caso a Juventus não fosse a Champions, mas a Juventus se garante, ele deve ficar, e o projeto tem que melhorar. Precisa de reforço, principalmente em nível de meio de campo, mas a Juventus a gente sabe que dá trabalho no Champions League. Bom, ficando por aqui, o vídeo já está muito longo, então rapidamente se inscreve se você não é inscrito, curte o vídeo, comenta e claro, compartilha para seus amigos que gostam de futebol europeu.
que tem muita coisa boa vindo por aí. Champions na temporada que vem, mas nessa já tem a Eurocopa chegando, então fiquem atentos para novidades. Valeu!